Muitas vezes as pessoas também pensam porque é que é preciso tanto tempo, Claro. porque é que não estão a fazer um estudo com mais gente, porque o Insight faz é feito com 18, 20 doentes, e a pessoa pensa porque é que não estão a testar em Há mais aqui gente? muitos para riscos iniciar? também Há associados, muitos não é? riscos e tem de ser feito tudo passo a passo. Por exemplo, lá está, seguindo os efeitos secundários, para ter a certeza que não é pior a emenda que o soneto, como se costuma dizer na linguagem comum. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. O que é imunoterapia? A conversa de hoje vai ajudar a explicar como é que estas terapias têm evoluído e estão a influenciar o tratamento do cancro. Teremos Bruno Silva Santos, vice-diretor e investigador principal do Instituto de Medicina Molecular e também professor associado à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a conversar com Inês Domingues, cientista e diretora de comunicação do IMM. Olá Bruno, muito obrigada por teres aceitado o convite para fazer parte deste nosso podcast Cancro. É um prazer. E para falarmos durante 40 minutos sobre imunoterapia. Desde já, muito obrigada, que eu acho que a conversa, quer para nós, os dois, quer para os ouvintes, vai ser de certeza fantástica. E se calhar começávamos mesmo por aqui, porque para muitas pessoas que nos estão a ouvir, esta palavra imunoterapia ainda é um palavrão que não diz muito daquilo que na realidade é. Explica-nos de forma sucinta e simples o que é de facto a imunoterapia. Muito bem. Para já, um grande prazer estar aqui e falar de imunoterapia, da área em que nós trabalhamos. Como a palavra diz, imuno refere-se ao nosso sistema imunitário. O sistema imunitário, as pessoas têm a noção que têm defesas celulares, têm células dentro do seu corpo, nomeadamente no sangue, que combatem infecções. E combatem infecções que nós mobilizamos quando nos vacinamos ou quando somos infectados e precisamos responder. É algo muito bem estabelecido e as pessoas já não questionam tanto como é que funciona uma vacina, sobretudo depois do que experienciámos com uma pandemia, não é? Mas do ponto de vista do cancro ainda é um pouco mais vago e mais enigmático como é que podemos usar o sistema imunitário para combater o cancro. Na verdade, os próprios imunologistas não acreditaram nisto durante muito, muito tempo. E podemos falar disso. Mas para já vamos definir imunoterapia. Então, imunoterapia é um tratamento feito com base no sistema imunitário. O que é que isto quer dizer? Que temos de arranjar uma forma de o acordar. O sistema imunitário deve estar adormecido dentro do nosso corpo. É muito mau sinal quando ele não está adormecido. Acontece em pessoas que têm doenças autoimunes, em que ele está naturalmente acordado contra os tecidos da pessoa. E por isso, todos que não somos doentes autoimunes temos um sistema imunitário em repouso. E o que nós vamos precisar em relação ao cancro é acordá-lo especificamente contra o cancro. E o cancro é um agente muito distinto de um vírus, de uma bactéria, de um parasita. E são por isso, células do próprio corpo. São células do próprio corpo. E daí aquilo que eu dizia, que os imunologistas durante muito tempo, eles próprios não acreditaram que iam conseguir fazer imunoterapia eficaz, porque achavam que o cancro era demasiado semelhante ao tecido saudável de onde ele se desenvolve para permitir ao sistema imunitário distinguir o cancro do resto. E esta distinção que é crítica é a capacidade e a especificidade das células imunitárias de olharem para uma célula transformada, que é agora uma célula tumoral, e dizer ou perceber que a têm de matar, enquanto que a célula ao lado, que é muito parecida, mas que não é cancerígena, tem de ser poupada. A risco que, se não poupássemos, nós tínhamos o potencial de nos destruirmos a nós próprios, não é? O corpo inteiro. Exato. Bom e mau, não é? Exato. Portanto, a imunoterapia é uma palavra, mas na realidade contém uma série de tratamentos diferentes. Há tratamentos que estão implementados para cancros sólidos, que são diferentes dos tratamentos implementados na imunoterapia para cancros do sangue, para leucemias, por exemplo, e por isso imunoterapia é um palavrão bastante global que tem a ver com tudo o que haja via ao sistema imunitário. Bom, já vamos também falar um bocadinho dos diferentes tipos de imunoterapia, por onde é que ela pode ser aplicada. Mas, se calhar, pegando um bocadinho naquilo que estava a dizer, que os próprios imunologistas não acreditavam no início que isto seria possível de usar como uma ferramenta de combate ao cancro, como é que surgiu esta ideia de usar o próprio sistema imunitário para combater o cancro? Muito bem.
a base surgiu há cerca de 100 anos atrás. 100 anos. Vai-se comemorar agora o centenário das primeiras experiências estas feitas com humanos, por um pioneiro chamado William Coley. E o que o Coley, nos Estados Unidos, fez foi usar a ideia de que a resposta à infecção podia ser útil para a resposta ao cancro. Ou seja, ele usava um preparado de bactérias que os seus críticos designavam de toxinas de Coley, porque achavam que aquilo ia ser tóxico, e este preparado que o Coley acreditava ia estimular o sistema imunitário, porque os imunologistas já sabiam há mais de 100 anos, nessa altura, que o sistema imunitário reagia a bactérias, a vírus, etc. E então o que o Coley postulou foi que havia alguma contaminação da resposta contra as bactérias que ia ser útil para a resposta a cancro. E a verdade é que ele tratou muitos dos seus doentes, ele era médico, naturalmente, para estar a fazer experiências com os seus próprios doentes, tratou muitos dos seus doentes com estes preparados, estas toxinas de Coley, e a verdade é que viu algumas remissões. E, portanto, houve doentes que beneficiaram claramente deste tratamento muito experimental. E isto gerou na comunidade científica alguma curiosidade, ao mesmo tempo que bastante ceticismo, porque o Coley ele próprio não sabia muito bem a constituição dos ingredientes que enviava e, sobretudo, como é que eles funcionavam, e porque é que a resposta ao cancro beneficiava desta estimulação contra as bactérias, no fundo, e os imunologistas passaram as décadas seguintes, no fundo, a tentar desprovar o Coley, mas acabando por perceber que o Coley tinha razão no que estava a tentar fazer, porque, de facto, para iniciar-se a resposta imunitária contra o cancro, é preciso, como eu dizia, acordar o sistema imunitário. E nada acorda melhor o sistema imunitário do que uma bactéria, do que um vírus. E, portanto, esta foi a semente para, claro, como eficácia baixa, ou seja, ele conseguiu respostas em doentes, mas se fôssemos ver uma percentagem que ele não seguiu, isto também foi outra das grandes críticas, é que ele não seguia estatisticamente o que ia fazendo aos seus doentes, ele preocupava-se com o doente que tinha à frente e não com um estudo nem com um artigo científico. Sim, mais uma vez estamos a falar há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, exato, muito diferentes. E, aliás, ele está a fazer isto nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e havia outras coisas mais importantes do que publicar artigos nessa altura. E então, de repente, ou seja, com o tempo, a comunidade de imunologistas começou a estudar em detalhe os mecanismos moleculares que podiam estar por trás deste efeito das toxinas de Coley e a descobrir muitas mais coisas que estiveram na base das imunoterapias que temos atualmente. Na verdade, demorou bastante tempo a dar-se um salto real entre o que o Coley fazia empiricamente e as imunoterapias que nós temos hoje em dia. Demorou bastante tempo. E demorou bastante tempo porque a aplicação mais direta do que o Coley estava a tentar fazer e aquilo que os imunologistas tinham mais, digamos, no seu DNA era vacinar. Eles vacinavam contra infecções, então tentaram fazer vacinas contra o cancro. E da mesma forma que nós podemos usar uma bactéria ou um vírus inativado para acordar o sistema imunitário e ele depois responder à bactéria ou vírus verdadeiro, ativo, quando ele entrar, o que os imunologistas tentavam era usar preparados das células tumorais, que eram inativadas para elas não se multiplicarem, mas para estimularem o sistema do doente contra esse material, esse tumor. Na verdade, isto não funcionou bem. E então foram décadas e décadas de frustração e de falta de crédito da imunoterapia até nos apercebermos que o que estava a faltar era destravar o sistema imunitário. Era que o sistema imunitário não precisava só de ser acordado, do género... Tinha que ter dois momentos diferentes, tinha que ter dois momentos. Mais do que... Porque quando nós quando é necessário acordar uma coisa, ou uma pessoa, imaginamos a pessoa num estado passivo, que é só preciso um estímulo. Se tiver um travão, se estiver amarrada, se a pessoa estiver amarrada, é preciso mais do que um berro para acordar. É preciso tirar as amarras. E essa descoberta só foi feita no final do século XX. Portanto, 70 anos depois do Coley andar a brincar com as suas toxinas, salvo seja. Não é? Portanto, foram muito tempo. Tudo isso baseado em investigação básica, porque foi só a compreensão do que estava por trás
destas reações celulares que levou depois a termos finalmente uma imunoterapia muito mais eficaz do que o Coley fazia. E provavelmente aqui também estamos a falar de equipas que ao longo do tempo se tornaram muito multidisciplinares, não? Multidisciplinares, muito maiores, muito mais baseadas em equipamentos desenhados para ir ao detalhe molecular, que era o que faltava, obviamente, no início desta investigação. Portanto, muito do que se fazia nos anos 30, 40, 50 até, era género uma caixa preta, no sentido em que não sabia o que se acontecia lá dentro, e a partir dos anos 70 para a frente surge a revolução da biologia molecular e toda a imunologia, tal como o resto da biologia, começa a perceber o que é que está a acontecer dentro das células. E é engraçado que tu fales nisto, porque de facto aquilo que percebemos é que sem irmos à procura das razões fundamentais e de como é que efetivamente funcionam as moléculas, até mesmo dentro de uma célula, muitas vezes nós não conseguimos ter resposta também depois mais para a frente para o que vai, sejam os tratamentos, os novos medicamentos e tudo mais. Portanto, tudo começa também, sem dúvida, ou pode não começar, mas tem sempre que ir a esse ponto. Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade tu tens no teu laboratório um exemplo muito real também de uma descoberta extremamente fundamental que, tal como esta, demorou muito tempo. Aqui não estamos a falar de um século, felizmente. Uma década. Mas estamos a falar de mais de 10 anos, de uma descoberta muito fundamental que começou com o estudante de doutoramento e que hoje em dia já está em fase de ensaios clínicos. Conta-nos um bocadinho essa história, porque acho que pode ser interessante para os ouvintes. Como dizes, e bem, tudo começou com uma pergunta, e na realidade uma pergunta que nos foi feita de uma forma algo surpreendente por um colaborador, que se tornou colaborador, porque ele não trabalhava nestas células em que nós acabámos por vir a desenvolver esta imunoterapia, que tem um nome difícil. Em ciência usa-se muito a nomenclatura grega, e estas células chamam-se gama-delta. E, na verdade, o colaborador italiano que nos veio fazer a pergunta não trabalhava com as células e achava que ele trabalhava com outras células imunitárias que tinham um contaminante nas suas culturas, que não percebia de onde é que vinham, para que é que serviam, e então ele deu-nos, no fundo, o mote para nós irmos perceber o que é que ele estava a fazer em Itália que lhe causava tanta espécie. E nós descobrimos, na verdade, ele estava a ativar, sem querer, as nossas células, e, portanto, ele estava a tropeçar nas nossas células e não sabia como avançar nessa direção. Aliás, ele, como não trabalhava nestas células gama-delta, nem percebia muito bem qual era o potencial de conseguirmos expandir, que a grande dúvida era, estas células são raras no sangue das pessoas, se haveria uma forma de conseguirmos milhões e milhões de células para termos uma hipótese de tratar um cancro. Portanto, estas células, só para as pessoas perceberem, é um tipo específico de glóbulo branco. De glóbulos brancos. Há os glóbulos brancos que circulam no nosso sangue. Estas células representam menos de 1% desses glóbulos brancos. Nós temos milhões e milhões de glóbulos brancos, mas menos de 1% são esta célula de que nós estamos a falar. E então, por isso é que ele pensava que era um contaminante chato que ele queria tirar das suas culturas. E nós tivemos de o convencer que não era para tirar, pelo contrário, era para usar aquilo que ele estava a fazer e tentar otimizar de uma forma racional para obtermos o que seria uma receita que nos permitisse ter então as nossas células em grandes quantidades e podermos vir a ter uma terapia para o cancro. E então o que o Daniel Correia, que foi então este meu primeiro estudante de doutoramento, fez, foi com base naquilo que eu lhe disse que o colega italiano tinha visto, que ele a primeira coisa que fez foi verificar se o colega italiano estava a fazer bem a experiência. Também é importante, isto também é importante em ciência. E eu devo dizer, quando eu pedi ao Daniel para fazer isto, eu pensei, o Daniel vai-me dizer que aquilo não é nada, eu vou escrever ao Domenico, como ele se chama, a dizer, já esclarecemos, não é nada e só tens de fazer isto ou aquilo para te livrares das nossas células. Mas não, era realmente interessante porque havia ali qualquer coisa que nós poderíamos usar para expandir as células como nunca ninguém tinha conseguido antes. Mas para fazer isso, de uma forma racional, como eu dizia, o Daniel passou 2 anos a testar 2.488 condições experimentais diferentes. Portanto, ele basicamente foi à literatura ver tudo o que poderia eventualmente estar na base do fenómeno que o colega italiano estava a observar e tentou fazer as combinações todas de tudo o que poderia, no fundo, acordar estas células para ver qual era a melhor receita. E, na verdade, a melhor receita não era aquela que o
colega italiano estava a usar, era muito mais sofisticada, demorava mais tempo e precisava de mais moléculas, de mais substâncias no meio de cultura, mas que o Daniel conseguiu então, nestes 2 anos, catalogar e ter, no final, a receita que foi a base da nossa patente, ou seja, nós conseguimos, com base nesta descoberta, dizer que tínhamos uma forma única de expandir as células e patenteámos esta descoberta para podermos ter a propriedade intelectual necessária para explorá-la do ponto de vista de formar uma empresa e conseguir o financiamento necessário para desenvolver a ideia. Porque o problema quando se tem uma descoberta deste tipo é que precisamos sair do foro do laboratório simples, entre aspas, em que fazemos e respondemos a perguntas pela nossa curiosidade e temos de tentar fazer uma coisa a uma escala diferente que tem muito mais a ver com, lá está, a transferência para a clínica, para um produto que vai ter uma série de controlos de qualidade, uma série de objetivos em termos de número e de qualidade, digo outra vez, do produto que vai ser gerado, que só fazem sentido no contexto de uma empresa com financiamento específico dessa empresa. Porque são etapas que são necessárias para depois esse produto eventualmente vir a ser usado no tratamento efetivo de pessoas que necessitem deste tipo de tratamento. Isso é algo que as pessoas muitas vezes não percebem muito bem, porque é que todos os tratamentos inovadores pertencem a uma empresa farmacêutica e porque é que é esse o trajeto inevitável. Porque a verdade é que há um enorme risco em explorar cada uma destas ideias. Um Estado, fosse ele qual fosse, nunca teria os meios de investir em todas as ideias que todos os cientistas põem cá fora, enquanto conhecimento, e tentar desenvolvê-las todas em paralelo para ver depois o que resultava. Tem de haver uma triagem e alguém tem de apostar dinheiro muito significativo. O ensaio mais simples e mais inicial, que é a chamada fase 1 de ensaios, com muito poucos doentes, já estamos a falar de vários milhões de euros. Portanto, é todo um trajeto com muito investimento de dinheiro que uma dada farmacêutica, a dado momento, assume, que depois então é, no fundo, recompensado, é o retorno para que a própria farmacêutica não só consiga subsistir, mas consiga desenvolver novos tratamentos. Portanto, há aqui um ciclo vicioso que muitas vezes as pessoas não percebem bem qual é o início dele, e o início tem mesmo a ver com a capacidade de explorar uma ideia para um dia vir a beneficiar doentes. É isso mesmo. E voltando então ao Daniel e à vossa história. Pois, estamos no início da história ainda. Estamos no início, não é? Estamos aqui, Exato. Portanto o Daniel estamos conseguiu, em demorou 2 anos. 2010, 2011. Portanto o Daniel, uma coisa muito importante que o Daniel fez foi quando nós tínhamos a história alinhavada, eu, enquanto cientista, o que se faz tipicamente é escrever um artigo para que toda a comunidade se aperceba da nossa descoberta. E eu estava pronto a escrevê-lo e a publicá-lo e o Daniel chamou-me a atenção, lá está, que se calhar devíamos patentear esta descoberta para podermos desenvolvê-la neste contexto empresarial, porque senão ficaria só, entre aspas, não é, como conhecimento num artigo científico, depois nós que eventualmente outros poderiam, mas também não poderiam. Sim, nós sim. não teríamos controle, caso não fundássemos a nossa empresa, não teríamos controle sobre a exploração daquele conhecimento. É isto que distingue a produção do conhecimento e a exploração desse conhecimento. E, portanto, o Daniel queria ter a certeza que aquelas ideias continuavam e que iam ser exploradas e eventualmente chegassem à clínica, e por isso convenceu-me então que devíamos patentear e formar uma empresa. E então, a Linfact. A Linfact, ele fez um curso de empreendedorismo, um curso em Portugal, um curso disponível chamado Cotec, e aí conheceu um que viria a ser o nosso parceiro neste trajeto, o Diogo Anjos, que era da área mais económica, tinha feito um MBA e tinha noções que nós não tínhamos de como é que desenvolvíamos... Como é que era um meio, não é? Um meio e como é que desenvolvíamos um projeto empresarial, não é? Com timelines e projeções, porque quando se desenvolve tudo isto tem-se fazer uma série de projeções e de futurismo para perceber quais são as etapas todas e quando é que chegaríamos eventualmente ao ponto da clínica. E tem aqui outro ponto importante, que é a angariação de financiamento para esse trajeto, não é? Exatamente. Portanto, o Diogo, no fundo, como CEO da empresa, da Linfact, o papel dele era muito posicionar-se nas grandes feiras de biotecnologia, junto aos grandes investidores, de forma a que o nosso conceito, a nossa empresa, pudesse ter visibilidade. E depois trazer, junto de mim e do Daniel, enquanto cientistas, os interessados nestes
pitch de elevador que o Diogo fazia, para nós depois desenvolvermos a ideia. E estes investidores potenciais depois punham-nos em contacto com outros cientistas que serviam de avaliadores da ideia, como especialistas também, mas isentos, para fornecer aos investidores uma perspectiva de quão promissora era a ideia e se valia ou não valia o dinheiro que nós precisávamos, no fundo. Portanto, isto foi um trajeto bastante duro, porque desde o momento em que tínhamos um pacote pronto para termos investimento até o recebermos, foi preciso trabalhar bastante. Tivemos a sorte que realmente, ou o mérito, que em Portugal conseguimos 2 parceiros importantes, a Portugal Ventures e os Busy Angels, que viram o potencial da ideia e deram o volume de capital necessário para a empresa realmente se desenvolver. Depois daí, chegámos a um outro ponto mais crítico ainda, que foi quando o que tínhamos em mão já não era comportável com a dimensão do nosso país, porque nós não temos no nosso país, infelizmente, país pequeno que somos, a capacidade de investimento para os tais ensaios clínicos. Aqueles que tinhas falado que só numa primeira fase, com poucos doentes, já estamos a falar de um volume de investimento muito grande. Exato. E que tipicamente só se fazem com investimento estrangeiro entrando e, portanto, chegámos a uma fase em que ou entrava investimento estrangeiro na nossa empresa portuguesa ou a própria empresa portuguesa era vendida para outro sítio. Para uma empresa estrangeira maior. Foi isso que aconteceu, a segunda hipótese, porque havia uma empresa que tinha sido fundada no Reino Unido que tinha como objetivo exatamente usar o nosso tipo de células para a imunoterapia do cancro. Eles estavam então muito interessados na nossa metodologia, no nosso protocolo, na nossa patente, porque viram que era especialmente potente em conseguir aquilo que eles próprios queriam. E, portanto, eles acabaram por comprar a nossa empresa em 2018. Portanto, desde as descobertas iniciais e a patente em 2011, fizemos a Linfact em 2013, desenvolvemos toda a investigação pré-clínica dentro da Linfact até cerca de 2016 e em 2016 começámos então a ver qual seria a próxima fase. E em 2018 é que conseguimos fechar então, digamos, esta aquisição por parte da Gamma Delta Therapeutics em Londres para que a Linfact fosse então incorporada nesta empresa maior. E com esta empresa maior desenvolvemos então a investigação já de transição para a clínica, pôr o nosso produto, digamos, na pipeline, na fábrica, que produz produtos para serem dados a doentes, para depois então poder ser iniciado o ensaio clínico e, felizmente, esse próprio ensaio conseguiu ser iniciado já há cerca de um ano atrás. E, portanto, o que nós temos agora é a nossa tecnologia na clínica, em ensaios de fase 1, em que temos de garantir a segurança da terapia, para depois podermos então aumentar a dose, porque a nossa terapia é baseada em células, são estas células gama-delta, e precisamos saber qual é a dose máxima que podemos dar a um doente destas células que são altamente capazes de destruir tumores, para elas erradicarem o tumor, é essa a nossa expectativa, sem fazer mal ao doente. Portanto, é este balanço entre os efeitos antitumor e os efeitos secundários da terapia que tem de ser muito bem aferido no tal ensaio de fase 1. Muitas vezes as pessoas também pensam porque é que é preciso tanto tempo, porque é que não estão a fazer um estudo com mais gente, porque o ensaio de fase 1 é feito com 18, 20 doentes e a pessoa pensa porque é que não estão a testar em mais gente? Há aqui muitos riscos também associados. Há muitos riscos e tem de ser feito tudo passo a passo. Por exemplo, lá está, seguindo os efeitos secundários, para ter a certeza que não é pior a emenda que o soneto, como se costuma dizer na linguagem comum. E, portanto, neste momento, os ensaios de fase 1 estão a decorrer e, eventualmente, teremos notícias sobre isso em breve. Esperemos. Sim, esperemos que boas, que não é? Que boas notícias. Sejam boas. Na verdade, o ensaio não está a decorrer tão rapidamente como nós pensávamos, ou gostaríamos, porque estamos a tentar realmente posicionar a terapia para doentes que estão numa fase de grande risco e, portanto, em vez de ir com doentes com menos risco e em que era, digamos, mais expectável a terapia funcionar, estamos a pôr a terapia numa fase de bastante exigência, porque achamos que ela pode funcionar e por isso pode solucionar este grande, digamos, este diagnóstico muito pouco favorável, que são os doentes que têm esta leucemia muito agressiva, mieloide aguda, e que no fundo a quimioterapia, quando deixa de funcionar, não tem nenhuma alternativa. Portanto, o que nós estamos a posicionar é a nossa terapia como uma terapia de salvar alguém que já não tem nenhuma solução. E, portanto, isso é sempre mais problemático e estamos a fazer o ensaio neste contexto.
E é interessante que fales nisso também, porque e tu sabes muito bem isto, uma das grandes preocupações que nós temos é que sempre que sai uma notícia sobre uma destas descobertas ou sobre um ensaio clínico que vai começar ou que está a decorrer, nós somos inundados aqui no IMM e no IMM Laço Hub de pedidos de pessoas desesperadas que querem fazer parte de um ensaio clínico. E muitas vezes é muito complicado explicar às pessoas que não é assim tão linear. As pessoas não podem oferecer-se, por muito desesperadas que estejam, e nós compreendemos obviamente isso, e que pudermos nós, cientistas e médicos, ajudar toda a gente, mas há aqui uma série de pressupostos também de um ensaio clínico. Se calhar era importante também desmistificarmos e explicarmos um bocadinho o que é um ensaio clínico do início ao fim. Claro. É que o ensaio clínico é muito regulado, ou seja, quando uma farmacêutica em particular pede às autoridades reguladoras a autorização para fazer um ensaio clínico, essa autorização, se for dada, é para um número específico de doentes com indicadores biológicos específicos, que têm estado, por exemplo, para a imunoterapia e para outras terapias também. A condição física do doente, à partida, é muito importante. Não se vai começar a dar uma terapia inovadora a uma pessoa que está muito debilitada, por exemplo, porque lá está, se ainda estamos a conhecer quais são os efeitos secundários da terapia, não queremos prejudicar uma pessoa muito debilitada para começar. E, portanto, há uma série de requisitos e quando uma pessoa a priori não cumpre esses requisitos ou está para além da dimensão que o ensaio pode ter, ela não pode juntar-se, mesmo que fizesse sentido, a dada fase, receber aquele tratamento. Só que o tratamento está numa fase experimental, tem de ser validado e se a farmacêutica não cumprir as regras da agência regulatória, ninguém pode beneficiar, ninguém vai receber aquele tratamento, porque aquele ensaio clínico vai ser desvirtuado por incumprimento e, portanto, depois há um risco muito maior para a sociedade, que é aquela terapêutica não vai ser dada a ninguém. E, portanto, tem-se de fazer, infelizmente, obviamente, para quem tem essa necessidade, obviamente o tempo é uma variável muito dramática, mas a verdade é que é a única forma de proteger os próprios doentes, porque, naturalmente, ninguém quer, seja qual for a condição que tem e a perspectiva que tenha da sua doença, não quer, naturalmente, que seja o tratamento a levar à pioria do seu estado de saúde. Claro que sim. Portanto, para além desta primeira fase em que se testam as condições ótimas da dosagem, os efeitos secundários, etc., depois ainda temos mais duas, três fases, dependendo também do tipo de condição. Sim, tipicamente não há uma aprovação para um tratamento que vá para os hospitais para ser usado, digamos, na vida normal, clínica, antes da fase 3. Há poucas exceções antes daí. E, portanto, depois desta primeira fase em que estamos a falar de, como eu dizia, cerca de 20 doentes, passamos à fase, que é a fase 1, à fase 2 em que estamos a falar de uma centena, ou umas centenas, e a fase 3 vamos para os milhares. E, portanto, tipicamente precisamos de validar que em milhares de pessoas qual é a eficácia e qual é a toxicidade de cada tratamento, porque naturalmente isto seria diferente se nós já não tivéssemos alguns tratamentos disponíveis, mas temos de os comparar com o que temos. Só vamos aprovar um novo tratamento se ele for melhor do que aquilo que já temos, não é? Nomeadamente, muitos destes tratamentos inovadores são extremamente caros e por isso só faz sentido e só é comportável para um Sistema Nacional de Saúde como o que nós temos, usar o tratamento mais caro para as pessoas que realmente necessitem dele. Porque os mais baratos, como a quimioterapia, quando funcionam, e funcionam em muitos casos, então são realmente a forma de garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. E claro que para cada pessoa individualmente é muito chato ter de pensar no aspecto económico da sua saúde, mas temos de pensar que somos uma sociedade com milhões de pessoas e por isso só com esta perspectiva de dimensão é que podemos ter políticas de saúde que sejam sustentáveis. E na verdade, para cada pessoa o objetivo é ficar curado ou ficar pelo menos garantir que a doença está controlada, não é? Claro. Portanto, seja pelo tratamento A, B ou C, o importante é que se consiga resolver esse problema, não é? Claro. Efetivamente, para muitos cancros, nós já passámos de uma fase em que as pessoas estavam, a partir do momento em que tinham o diagnóstico até
ao caso pior que é a morte, passavam-se meses, e neste momento o cancro tornou-se, em muitos casos, uma doença crónica, não é? E é por aí também o caminho deste tipo de tratamentos, aquilo que poderá permitir. Claro, e a imunoterapia que estamos a falar tem muito esta perspectiva, porque o que se viu até agora foi uma durabilidade muito grande das respostas, nomeadamente em cancros sólidos. Portanto, as pessoas que entraram nos ensaios clínicos de melanoma metastático há mais de uma década, as pessoas que responderam bem nos primeiros 2 anos ainda estão livres de tumores passados mais 10 anos a seguir. E, portanto, houve uma perspectiva delas estarem realmente curadas para aquele tipo de cancro. E, portanto, há um grande entusiasmo com a imunoterapia, mas deve-se dizer que os tipos de cancro que beneficiam da imunoterapia ainda são limitados. Essa era a minha próxima pergunta. Ainda há muita investigação para fazer. Porque realmente o melanoma metastático é sempre o pioneiro na imunoterapia, porque é um cancro muito aberrante e mais fácil de distinguir. Portanto, melanoma, estamos a falar de cancro de pele, que é metastático, que já está noutros sítios. É induzido tipicamente pela radiação ultravioleta, toda a gente sabe, quando vai à praia, que se tem de proteger. Usar protetor solar, por favor. Sem dúvida, a prevenção é muito importante. Aliás, os 2 cancros em que a imunoterapia veio dar mais solução, os cancros sólidos, são 2 cancros em que são muito causados por hábitos, porque é a radiação ultravioleta no melanoma e o fumo do tabaco no caso do cancro do pulmão. E nestes 2 casos, o mais importante seria a prevenção, seriam as pessoas não se exporem e não fumarem, mas havendo depois esse desenvolvimento do tumor, a imunoterapia tem a capacidade de detectar estes tumores aberrantes e de dar uma solução a pessoas que não tinham nenhuma solução antes de existir imunoterapia. Mas depois do melanoma e do cancro do pulmão, temos boas respostas, imunoterapia na frente dos tratamentos em termos de cancro da bexiga, em cancro do rim, e depois começa a ser mais específicos em subgrupos de cancro. Por exemplo, no cancro da mama, é só em um subgrupo de cancro da mama, de um subgrupo do cancro triplo negativo, em que está aprovado este tipo de imunoterapia. Nos outros subgrupos não houve benefício da imunoterapia em relação às outras terapias, da imunoterapia que temos, e por isso não há aprovação. E então o que os imunologistas estão a fazer é desenvolver novas imunoterapias com outros mecanismos de ação que possam eventualmente ser solução para aqueles em que a que temos ainda não o é. E por isso temos não só a mama, mas no caso dos homens o cancro da próstata também, não temos imunoterapias eficazes no cancro da próstata. Também é uma grande necessidade. E o cancro coloretal, que é dos cancros que afeta mais pessoas e que é mais mortal, também só temos imunoterapia a funcionar numa percentagem inferior a 10% dos doentes com cancro coloretal avançado. Por isso há muito trabalho pela frente, para não falar dos cancros mais agressivos e mais difíceis, como o do pâncreas, em que não temos de facto nenhuma imunoterapia eficaz ainda. Por isso há muito trabalho pela frente, mas o que é importante nos apercebermos é que no espaço, a primeira imunoterapia que estamos a falar foi aprovada em 2011, portanto numa dúzia de anos revolucionámos o tratamento de alguns tipos de cancro. Portanto, temos de pensar que temos anos pela frente e que vai ser possível mudar o panorama atual do tratamento do cancro. E que à velocidade que também decorrem este tipo de investigações e mais para a frente os ensaios clínicos e o número global de cientistas que estão todos a trabalhar desta área, também nos perspectiva aqui uma série de possíveis soluções num curto espaço de tempo. Sem dúvida, cada vez acho que há muito boas razões para uma esperança muito realista. Não é só uma esperança otimista, é uma esperança realista, porque cada vez a ciência percebe melhor o que está subjacente ao cancro e quanto melhor se perceber, lá está, vem tudo da investigação fundamental. Por exemplo, este tratamento que eu estava a dizer, que revolucionou o tratamento do melanoma metastático, cancro de pulmão, bexiga, rim, foi tudo vindo de descobertas fundamentais, inicialmente até em modelos de ratinho, que depois foram transferidos para humanos e que depois de repente chegaram à clínica e tiveram os resultados e até deram o prémio Nobel aos seus pioneiros. Exato, era o que eu ia dizer, prémio Nobel em 2018. Exato, ao Jim Allison e ao Tasuku Honjo. E as perguntas iniciais deles eram muito de regulação do sistema imunitário, que eles e a comunidade se apercebeu, podiam ser usados depois contra o cancro, não é? E, portanto, quanto mais sabemos, mais conseguimos fazer do ponto de vista clínico, e acho que há realmente muito boas razões para pensar em que vamos conseguir ter ferramentas suficientes para tornar o cancro uma doença pelo menos crónica, se não curá-lo, crónica ao ponto de que
sobretudo com o aumento da esperança média de vida, consigamos viver melhor os últimos anos de uma vida que cada vez será mais longa. Claro. E, portanto, há todo aqui... que em bem, não é? Exato. E, aliás, esta investigação na área do cancro vai em paralelo com a investigação na área do envelhecimento, que tem muita relevância também, porque muitas vezes o que se pensa que vai acontecer é que, eventualmente, o impacto que o cancro hoje em dia tem sobre as camadas mais idosas da população vai ser mais substituído por outras doenças típicas de envelhecimento. Será um bom sinal do ponto de vista do tratamento do cancro, mas será um enorme desafio para as outras doenças. Claro. Bruno, acho que chegámos ao fim do nosso episódio. 40 minutos passaram literalmente a voar, mas acho que conseguimos deixar aqui uma série de mensagens também importantes para quem nos está a ouvir e, acima de tudo, também esta segurança de que qualquer terapia que passe também por todas estas fases, garantimos, ou fica garantida, a segurança e eficácia, tal e qual como uma vacina, um medicamento, um paracetamol que tomamos quando vamos à farmácia. Isso também eu acho que muito importante para quem nos ouve. E esperamos, num futuro muito próximo, ter mais uma ferramenta, com as quem sabe. Células gama-delta a tratar cancros do sangue e Exatamente. Sólidos também. E um beijinho para o Daniel, que se tudo correr bem nos estará a ouvir em Inglaterra e ainda a trabalhar nas suas DOT T-cells. Obrigada. Obrigado. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub, iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lombo Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.